Boa noite, tudo bem? Tudo em paz, tranquilo. Gente, 20 horas então, né? Tá? Boa noite a todos, novamente. Que Deus abençoe, que Deus nos guie neste momento. Muita gratidão, nós vamos todos nós com nossos pensamentos de muita gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos amigos espirituais, gratidão pelo trabalho, gratidão pela saúde, gratidão até pelas dificuldades que passamos. E por meio dessas dificuldades nós aprendemos. É uma escola. Obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa escola. Obrigado, Jesus, pelo evangelho de amor que nos deu, por nos ter enviado também o Consolador. Permita, Jesus, que sejamos todos abençoados nessa noite de hoje. Que a paz, o amor do Cristo se faça presente nessa nossa reunião em todos os lares. Também em todos os lares daqueles com os quais entrarmos em sintonia. Que Deus abençoe cada coração, ilumine cada lar, abençoe tanto os nossos irmãos encarnados, como também possa assistir esses irmãos desencarnados, os encaminhando para as escolas espirituais, para os hospitais, onde receberão assistência. Obrigado, Jesus, pela tua luz, pelo teu amparo. Que possamos, na noite de hoje, poder discutir sobre o tema em que é o tema do Evangelho. Que Deus nos ampare a todos e que assim seja. Graças a Deus. Então, caros companheiros, caros irmãos, hoje nós vamos dar continuidade, mesmo a temática é a mesma, sobre a família, e vamos hoje falar da missão dos pais. Na terça passada nós falamos sobre o diálogo, né, em família, da importância de dialogar, da importância de conversar na família. E hoje nós vamos falar sobre a missão dos pais, né? Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então ele mostra aqui o quanto é interessante nós aprendermos a cuidar dos nossos. Então aqui a palavra está dirigida bem mais aos pais, né? Pais e mães, porque é missão do pai e da mãe zelar pelos seus filhos. Não zelar no sentido material, no sentido de cuidados materiais só, mas no sentido de zelar pela educação, pela transformação moral, pelo ato de guiar na estrada do bem. Lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de verdade: pode-se considerar como missão a paternidade? Então ele pergunta bem claramente. Então, a paternidade é uma missão. Aí o Espírito de verdade responde com muita clareza: é sem contestação possível. Então, e é sem contestação possível. Uma verdadeira missão. Olha, então, todos os pais têm a missão, e a mãe também. Quando fala de paternidade, lembra da paternidade, né? Então, os dois são missionários. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade
quanto ao futuro. Então, o pai que recebe o filho, recebe aquele espírito que reencarna como filho, o pai tem o dever de o encaminhá-lo, de encaminhar esse filho para o bem. Fazer com que nessa encarnação ele seja melhor. E aqui também na questão 817, ele faz uma outra pergunta ao Espírito de Verdade. E disse: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Ele pergunta se são iguais o homem e a mulher, né? E têm os mesmos direitos. A resposta, o Espírito responde com uma pergunta. O Espírito faz uma pergunta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, ele afirma, com outras palavras, afirma que realmente todos nós, homem e mulher, pai e mãe, têm os mesmos direitos, somos iguais perante Deus. Até porque nós, espíritas, sabemos que o espírito não tem sexo, né? Então, nesta encarnação, a pessoa que é homem, nasceu como homem e vai ser possivelmente um pai. Na próxima encarnação, poderá nascer como mulher e possivelmente ser mãe. Ou seja, nós estamos aqui apenas como se fosse personagem, mas nós, como espírito, não somos nem homem e nem mulher. Então a gente reencarna num corpo masculino ou feminino. Então por isso que tem que ser igual, não é diferente, porque o espírito que habita o corpo de uma mulher e o espírito que habita o corpo de um homem é igual, não tem diferença. As diferenças elas estão no corpo físico, mas no espiritual não há essa diferença. Sobre a maternidade, seja bem-vinda, Regi, boa noite. Boa noite. Sobre a maternidade, o Emmanuel, no livro Consolador, lá na pergunta 189, ele também fala sobre a maternidade. Ele fala o seguinte, que no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Por isso que fala que a mulher é esse sentimento de que tem mais coração, enquanto o homem geralmente trabalha mais com a razão, a mulher trabalha mais com o coração. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Então a mãe, ela chega, ela dá condição daquele espírito vir como filho, oferece um corpo material para que o espírito renasça como filho. E ela oferece a oportunidade de uma boa caminhada a esse filho. E ele continua dizendo: deve sentir os filhos de outras mães como se fossem seus próprios. A mãe também não pode sentir só os seus filhos, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras ou dos outros. Então, muitas vezes nós temos a tendência de achar que os nossos filhos têm mais valor que os dos outros. Não. Todos os filhos são iguais, né? Todos nós somos iguais perante Deus. Então, o filho do vizinho, o filho da vizinha, merece também o carinho, do mesmo carinho que nosso filho merece. O filho da vizinha, do vizinho, também merece. Então, nós temos que aprender, né, a olhar o filho do outro também com amor,
com carinho. É claro que a responsabilidade maior é para com os nossos filhos. Ela é maior porque foi nos dada a responsabilidade de encaminhá-los. Então, daí a maior responsabilidade. Mas daí não tira o nosso dever de também servir, às vezes, de pai ou de mãe, para aquelas crianças que não têm. O que tem e precisa de carinho, nós precisamos de auxiliar também. Aí, o Rodolfo Caligares, A Vida em Família, ele fala sobre a autoridade paterna. Diz ele o seguinte, que é sobretudo a força moral do pai deve ter sobre o filho, baseada na admiração que ele desperta por se constituir um modelo digno de ser imitado. Em suma, a verdadeira autoridade jamais se impõe pela violência. Às vezes, alguns querem ter a autoridade por meio da violência. E aqui ele fala que a autoridade do pai não é por meio de violência, é por admiração. Então, quando um filho admira seu pai, então significa que o pai tem uma autoridade moral. Porque muitas vezes nós vimos ao longo da vida, nós sabemos que muitos pais tratavam seus filhos, principalmente no passado, com aquela autoridade no sentido de violência e de despertar medo. E não é o adequado, né? A forma é despertar admiração. Ou seja, ser um exemplo para o filho seguir. A paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior. Significa que o trabalho, a missão de pai e de mãe, aqui fala que é sempre divino. Então é uma missão divina que o homem tem e a mãe tem e a mulher tem como pai e como mãe. Mas sempre tem os auxiliares espirituais, porque fala que o auxílio vem de esferas superiores. Então nós nunca estamos sozinhos. Qualquer empreendimento que nós vamos fazer para o trabalho do bem, nós seremos auxiliados. Se nós pensarmos em auxiliar alguém, nós vamos ser auxiliados a auxiliar. Se nós queremos ajudar uma família que está passando por dificuldades, nós vamos ser auxiliados a auxiliar. Porque a esfera superior, ela sempre está do nosso lado quando o nosso intuito é fazer o bem. Isso pode até acontecer. Se nós quisermos fazer o mal, os bons não vão estar junto da gente para fazer o mal. Pode até os maldosos querer ajudar a fazer o mal. Mas na tarefa do bem, nós teremos certeza que seremos acompanhados no trabalho do bem. Influência dos pais sobre os filhos. Nós sabemos, gente, que os pais exercem uma influência muito grande sobre os filhos. E a influência maior não é nem pelo conselho, é pelo exemplo. O conselho vale, mas o exemplo arrasta. Aqui o Kardec pergunta também na questão 208 do Livro dos Espíritos, e fala: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ou seja, nós, espíritos encarnados, não exercemos influência sobre os nossos filhos? Aí o espírito responde para Kardec: ao contrário, bem grande influência exercem, conforme já o dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso
uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, a condução dos nossos filhos para o bem é nossa obrigação. Obrigação de pai e obrigação de mãe, ou daqueles que fazem o papel de pai ou fazem o papel de mãe. Então, nós temos a obrigação de... E aqui fala que quando nós fazemos o contrário e não trabalhamos para conduzir os nossos filhos para o bem, nós sentiremos a culpa. Nós vamos nos sentir culpados. Porque eu não contribuí. Aí, lá no Evangelho, faz uma pergunta assim também. Se o pai fez tudo que podia, trabalhou bem para os seus filhos, para conduzir os filhos bem, e o filho não seguiu, aí o problema já não é mais do pai. Pode ser o problema ser do filho então. Aí não tem que ter culpa. A culpa é quando nós não fizemos nada para conduzir o nosso filho para o caminho do bem. Não só com palavras, mas principalmente em exemplo, em ação, com exemplo. No livro João de Anjos, também no livro Família, SOS Família, João de Anjos fala o seguinte: as heranças e parecências físicas, ou seja, heranças e aparência física, são decorrência dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito que se corporifica pela reencarnação, sem mais dependência dos vínculos genéticos com os genitores. Ou seja, muitas vezes as pessoas cometem alguns erros ao falar assim: fulano tem um defeito moral, ele puxou o pai. Não. Fisicamente, aparência física, nós herdamos de pai e de mãe. Sou uma pessoa muito branca e o pai é muito branco, a mãe é bem branca, o filho, normalmente, situação normal, deve sair branco, puxando os pais. Se os pais são mais escuros, mais morenos ou negros, os filhos devem sair negros ou morenos, por exemplo. Agora, o pai tem um caráter muito bondoso. É lógico que o filho saia bondoso? Não. O filho pode ser um espírito que veio, um espírito mau, que veio reencarnando naquela família, justamente para aprender. E aí entra o exemplo do pai, porque às vezes ele tem muitos e muitos defeitos, o filho. Mas se o pai e a mãe têm boas qualidades e vai dar bons exemplos, aquele filho tem uma boa possibilidade de sair dessa encarnação muito melhor pelo exemplo que os pais deram aos filhos. Emmanuel, no livro Consolador, também diz: os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para contemplação egoística da espécie, mas sim para o santuário onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Então, o lar é um lugar de trabalho, né? Não é apenas de contemplação, é de luta. É de bastante trabalho para sairmos melhores. Então, quando a gente vem, a gente pega uma tarefa. Eu venho e a gente vem lá no plano espiritual, se une, já planeja, fulano e ciclano, se vem para se casar e ter alguns filhos. E o objetivo deles é fazer com que aqueles filhos que erraram bastante em encarnações passadas, ou eles próprios também, os próprios pais, né, possam chegar depois, no final da encarnação, bem melhores. E não viemos só para descansar, não viemos só para passar férias, né?
E André Luiz também diz o seguinte: algumas coisas que se tornam perigosas para os pais. Então, pontos perigosos para os pais. Primeiro ponto perigoso: desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Lembrar que nós somos exemplo. Não adianta eu falar para meu filho, perdoa. Aí meu filho me ouve, vê e ouve o pai vingar-se, desejar vingança para o outro. Não vai adiantar o pai falar, meu filho, perdoa. Se o pai não perdoa. Não vai adiantar o pai falar assim, não tenha tal vício, isso é ruim. Mas o pai tem os vícios. Não adianta o pai falar, meu filho, não deve falar mal dos outros. Mas o pai e a mãe falam mal dos outros. Então não podemos desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Outro ponto que é perigoso também, deve ser considerado, é ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles, sem serem deles. Ou seja, os filhos vêm por meio de nós, pais e mães, mas não são nossos. Os filhos não são nossos. Não podemos ter os filhos como às vezes a gente quer achar que o filho é meu, eu que mando e pronto, né? Não, os filhos são espíritos independentes. São espíritos imortais que vieram a essa encarnação para um trabalho constante de melhoramento, mas eles não são nossos. Muitos desses filhos podem ter sido nossos pais no passado, podem ter sido nossos irmãos, podem ter sido nossos avós no passado, e hoje está sendo filhos. Então, é uma temporada de filhos, mas são todos de Deus. Outro ponto perigoso que o André Luiz coloca é não lhes pedir trabalho e cooperação na medida das possibilidades. Então, os filhos precisam ter ocupação também. Então, quando nós deixamos filhos sem fazer nada, meu filho não precisa fazer nada, e aí a mãe ou o pai faz tudo para o filho, e o filho recebe tudo pronto, tudo pronto. É perigoso, porque o filho, ainda mais quando vai crescendo um pouquinho, ele já tem potencial de ser útil. É onde o pai e a mãe precisam pedir a colaboração do filho para auxiliar, tanto no trabalho material, trabalho da casa, da limpeza, das coisas de casa, quanto também no trabalho de assistência social, no trabalho de auxílio aos outros, de ajudar aos outros. Então, é importante a gente encaminhar os filhos no trabalho. Outro perigo é forçá-los a receber preconceitos e tradições. Entender que a nossa família é a família tradicional, ela é melhor que a outra. Então a gente, às vezes, começa a passar para os filhos que a família nossa é melhor. Tal é inferior. Sem às vezes nem querer muito, nem entender, muitas vezes os pais passam preconceito para os filhos. Os pais passam egoísmo para os filhos. E tem muitos pais que sofrem as consequências depois dos filhos, porque não ensinou a amar. Muitos filhos que colocam os pais num asilo para se livrar deles na velhice, muitos deles foram culpados, porque não ensinou os filhos a amar.
Ainda nós podemos, é interessante com relação à oração, né? Aqui fala que nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Então, a oração é tão importante que é difícil estabelecer enumerar benefícios. Essas são palavras de André Luiz, no livro Os Mensageiros. E ele fala assim, toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Então, quando se ora no lar, o ambiente doméstico melhora, as condições de vida ali no lar vai ser mais leve e a tendência da vida transcorrer muito mais tranquilamente quando no lar a gente ora. Para encerrar, tem o texto aqui do Êxodo 20, né? Que Jesus honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor nosso vosso Deus vos dará. Aqui encerra com esse texto falando da importância de honrar o pai e a mãe. Então aqui está voltada para as funções de filhos, né? Então quantos pais também têm a função de filho? Porque quantos pais ainda têm seus pais? E é importante entender que a função dos filhos é honrar pai e honrar mãe. Por que os pais são melhores, são maiores, são poderosos? Não. É porque a missão dos pais é conduzir os filhos. A missão da mãe e do pai é conduzir os filhos. E nesse caso, a importância de honrá-los. E fala o seguinte, lá na antiguidade, na lei, falava o seguinte, que para viver longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Ou seja, a persistir na terra, continuar como encarnado na terra, é para os que foram melhores. Os que foram piores, com certeza, não terão essa oportunidade de continuar habitando o nosso planeta. Então esse é o nosso tema de hoje, né? Que é a missão dos pais. E que Deus possa nos abençoar, que tenhamos todos, né, essa força de continuar batalhando, como sendo pais, como sendo mães, avós, e assim por diante, encaminhando os filhos e auxiliando os outros também a serem encaminhados. Não só os nossos filhos, mas também nós podemos muito bem ser também como pais para outras crianças que precisam de condução. Que Deus nos abençoe e nos guie sempre. Eu, em primeiro lugar, agradeço a todos pelo momento dessa discussão, dessa reflexão do Evangelho. E vamos passar para a segunda parte, que é a do passe. E o nosso amigo Tilon vai conduzir aqui com vocês o passe à distância. E vamos nós daqui presencialmente, conduzir o passe aqui na casa. Que Deus abençoe a todos.